idade do filho. Foi. Vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 11, versículo 10. Romanos 9, 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só. Aqui, ó, fala de um só e tem vírgula, não tem? Isso. Isso aqui é só para você entender. Deixa eu soltar logo essa pérola aqui de uma vez. Quando Isaac casa com Rebeca, ele já está muito avançado de idade e não tem mais a moral alta, tá? Então esse um só aí foi uma vez só. Aquilo que tu já falou antes, né? Já tinha falado, né? Já falou nas outras Ah, eu pensei que não. Uma vez só. Isso. Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto a eleição, e essa eleição aqui não é terrena, é celestial, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho, como está escrito. Se o texto está me dizendo que eles não eram nascidos ainda, não havia obra determinada, mas isso é por causa da eleição, como está escrito ali, que Deus é quem elege, é uma eleição celestial. Ele está dizendo assim, ó, amei Jacó, mas aborreci de Esaú. Só que Jacó não foi nenhum santo. Mas vamos entender que cresciam os meninos. Jacó habitava em tendas. Tendas é plural. Porque como era a casa, bispa, era uma tenda só, era a tenda. E ela tinha suas extensões, com as estacas e com as divisões e as subdivisões, como uma casa comum. Só que quando fala tendas, fala da onde ele era educado e da onde ele ia aprender a como adorar a Deus. E Esaú era homem do campo, caçador, perito em caça, flecheiro, Bom de flecha. Quando o Senhor tem a redundância em dizer, deixar claro que ele é bom de flecha, é que a flecha dele não ia só a flecha, ia a flecha e a corda na flecha, para ele não perder de rumo o animal. Não existia ninguém igual a Esaú, forte e com aquele pelo no corpo igual ele tinha. Só que o problema aqui é um só. Aqui em Gênesis, como já está referindo aqui em Romanos 9, está se referindo a Jacó e Esaú, que é do texto bíblico de Gênesis, ali já existiam três civilizações que tinham seus códigos morais, éticos, sociais e civis, que era o código de Uzi, de Nuri e dos hititas. E esses três povos já tinham códigos antes mesmo do de Hammurabi. A Bíblia de Estudo Arqueológico nos instrui isso aqui. Agora que você está vendo que já existe código, um dos códigos era: quem é herdeiro de herança não pode caçar. Esse código se repete lá na frente em Levítico. Esse código se repete lá na frente em Números e em Êxodo. Quando Israel pede passagem para Esaú, e ele não deixa. Quando Israel pede passagem a Edom, e aí Josafá começa a fazer a sua oração assim, ó: Senhor, segunda Crônica 20, quando nós saíamos do Egito e pedimos passagem pela terra de Edom, eles não nos deixaram passar, e nós nos desviamos deles para que eles não fossem destruídos, porque esse é o código da semente e da colheita. Aquilo que cai não pertence ao dono do terreno, mas ao peregrino, ao forasteiro, ao pobre, à viúva e ao órfão. E agora você vê alguém que é retentor
de uma herança, de uma herdade, saindo para o mato para caçar. Agora a pergunta é, se Jacó habita em tendas, ele vira caçador por quê? Porque o texto vai dizer claramente para mim que Isaac gostava do guisado que ele fazia. E eu já quero aqui fazer uma aplicação. Tem gente que é igual Isaac, gosta de ser enganado pela boca. E isso não se resulta só na igreja, porque tem gente que gosta de ser enganado pela boca. Só que a questão é, já que ele agrada ao pai, e o pai não enxerga mais, avançado de idade, então o pai deixa ele acochambrado dentro de casa, porque ir para a rua é mais fácil do que ser educado e estudar. Por aqui é mais rápido, vai embora? Já posso ir embora? Porque se eu vou para a rua, caçar é divertimento. Só que a partir do momento que isso se torna uma obrigação, porque para mim ficar bem dentro de casa, o pai tem que me abraçar na causa, porque a mãe quer que eu estude, a mãe quer me educar. Por isso que quando Rebeca manda Jacó ir lá do rebanho e matar, ele vai lá e mata não só um, mas mata dois, mas do rebanho ele pode matar. O que ele não poderia fazer é chegar e oferecer a Isaac como se ele fosse Esaú. Mas a ideia é de Rebeca. E por ela ter essa ideia, ela perde o filho que ela gosta e perde o filho que ela não gosta. Porque um vai embora fugindo do outro que é mais forte. E o mais forte vai embora porque está com raiva da mãe. O pai não enxerga, descobriu a trama. E agora o irmão foi embora também. Ele vai fazer mais o que ali? Só que a questão é que quando se faz por obrigação, Charles Fine vai dizer que o que é feito por obrigação não é feito por amor. Ele não matava, caçava para saciar a fome. Ele caçava para ficar bem dentro de casa com o próprio pai, Esaú. E quando você caça por obrigação, você vai abater um animal, sabe com o quê? Com requinte de crueldade. Aí, meu amigo, entrou num problema grave. Por quê? Pergunta por quê? Não, pergunta com raiva que eu quero responder. Porque Isaías capítulo 66 vai dizer que o mesmo homem que mata um cão, ele é capaz de matar um homem. Ou seja, nenhum animal foi feito para ser abatido por divertimento. Porque até então não tem nada aqui que vai desabonar Esaú para que Deus possa se aborrecer dele. E como é que tu vai dizer que Deus se aborreceu dele por isso? Porque ele é perito em caça, irmão. E quem é perito em caça é perito em caça. Quem sai para caçar coleiro sabe quando tem que caçar coleiro. Quem sabe, quem cria azulão sabe quando o azulão vai cantar, rapaz. Quem cria tico-tico sabe quando o tico-tico vai cantar, rapaz. Então quem é caçador sabe onde vai caçar e o animal vai estar. E porque eu estou vendo agora alguém que é perito sair para caçar, voltar cansado e sem nada. Porque aquele que está vendo ele abater com requinte de crueldade, resolveu dar um basta. E o texto só falou para você, amei a Jacó, aborreci de Esaú. E as pessoas descem a lenha de Esaú e faz sabe o quê? Dá o salvo-conduta. Como é que é quando vai cometer crime e pede um negócio lá, o nada opor, nada consta? Pede uma dá uma besforma para exaltar Jacó, não sei quando. Ele sabe tanto que ele tem culpa, que lá na frente, quando ele está próximo, ele fala assim para o servo dele, ó, toma isso aqui e entrega para o meu irmão, ele está vindo aí. Mas ele está furioso, é capaz dele não aceitar e ainda matar vocês. Ou então, é capaz dele aceitar e matar vocês. Quando Esaú chega, ele fala assim, olha, teu irmão te passou aqui e deixou essa quantia aqui para você. Ele recebe aquilo, vai embora para o caminho dele. Jacó, ele é tão trapaceiro que ele vai casar, segura que lá vai pancada, hein? Ele vai casar com Raquel por causa que ele viu e ele casou com aquilo que ele gostou. Não foi pelo aquele tratado que Deus tinha com ele, que o tratado dele é com Leia, não com Raquel. Até porque Raquel, antes
de ter Benjamin, que ela está à beira da morte, a ela com Benjamin na barriga, que queria colocar o nome de Benoni, ela foi atrás dos ídolos do sogro. Falei com ela aqui, Raquel não presta. Então você está vendo o quê? Você está vendo o quê? Deus deu um basta e falou para os animais, se recolha, porque o derramador de sangue vem aí, mas só que hoje o que prevalece é a minha voz. Porque Jacó, quando vai lá no rebanho e mata do rebanho, ele não mata com requinte de crueldade, porque o rebanho era da herança. Me ajuda aí. Cresciam os meninos. Por isso que Deus falou em Isaías capítulo 63, quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem de Bosra? Por que estão vermelhas suas vestes? Como que alguém que pisa ao lagar. Aí ele responde, eu é que falo de salvação e a minha destra me susteve. Pisei no lagar sozinho e não teve quem me ajudasse. Achei estranho de não ter quem me ajudasse. Todavia eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Olha só isso aqui. O que se voltou contra eles, pelejou contra eles como se fosse o próprio inimigo. Aí eles se lembraram do dia do pastor que conduziu o povo pelo deserto. Pastor da antiguidade, Moisés, ele fala. Então o texto ele fala assim, ó, amei a Jacó e me aborreci de Esaú, porque ele foi descontar no campo, nos animais do campo, o que ele tinha que fazer dentro de casa, que era ser educado em casa e educado em como adorar e buscar o nome do Senhor. Você vai rodar 4 fumaceiros e 20 batando, e tu não vai achar isso, vai fechar isso aí. Nem lá em Magaça também não.